Salve galera, beleza? Na nossa segunda aula eu vou ensinar para vocês a respeito de máquinas, explicar as funcionalidades delas e a diferença de cada uma. De início nós podemos falar principalmente dos estilos de máquina. Existem máquinas de bobina, as máquinas rotativas e as famosas PEM. Qual é a grande diferença entre elas? Não só o sistema que elas utilizam, por exemplo, a máquina de bobina utiliza um sistema magnético e a rotativa utiliza um sistema de motor. Um motor rotativo, como o próprio nome já diz, assim como a PEM. E eu vou explicar para vocês. A máquina de bobina, ela utiliza o magnetismo para fazer com que essa molinha vá para frente e vá para trás, vá para frente e vá para trás. E ela depende muito de uma regulagem perfeita, por isso que é tão complicado utilizar essas máquinas. Porque não é só simplesmente tirar o parafuso, afastar, encostar para manter tudo perfeitinho. Às vezes a mola ela desgasta, você precisa trocar, e para isso você precisa entrar em contato com o fabricante. Por que é necessário entrar em contato com o fabricante? Porque por mais que você tente armingar, digamos assim, pegar uma chapa de ferro, cortar o tamanho certinho, tudo bonitinho, ela nunca vai ser a mesma coisa. Por quê? Cada máquina dessa utiliza um material diferente. O fabricante utilizou, no caso, um material mais flexível, mais variável, um material mais rígido talvez, mais longo, mais curto, mais pesado, mais leve. Então tudo isso vai interferir na questão da funcionalidade. E para isso é necessário que você peça para o seu fabricante o equipamento necessário, a peça necessária para cada maquininha em exclusivo. Você fala, tem uma máquina tal, quero tal peça que a minha quebrou. Então você tentar fazer, acaba que não vai ficar igual e a máquina não vai funcionar do mesmo jeito, beleza? O grande defeito dessas máquinas, eu diria que é o peso. Essas máquinas são extremamente pesadas. Como vocês podem reparar, essa máquina que eu estou na mão, que é da direita, é uma Nano. Essa daqui é uma Paul Rogers, é um tamanho médio, digamos assim, né? E a daqui, cara, essa máquina, eu ganhei ela do meu grande mestre, ela é uma Ironworks, muito pesada. Ela é de bronze, então assim, não é um negócio qualquer, é quase 600 gramas na sua mão. Imagine aí você tatuando e esse negócio pesando pro lado. É algo muito desconfortável, mas é uma máquina excelente, eu não tenho o que reclamar dessa máquina. Até hoje é a melhor máquina que eu tenho. E eu guardo ela com muito carinho por ser justamente um presente. Com relação, no caso, a aplicação, ela deixa a desejar porque quando você está tatuando, vou até ligar elas aqui para poder mostrar para você. Quando você está tatuando, ela tende a perder um pouco a pressão. Aqui está com 5.3 de volts. É uma voltagem relativamente baixa para a máquina. Seria interessante usar pelo menos 6. Eu vou aumentar aqui para 6 para vocês poderem ver. Você vê que o barulho deu uma leve aumentada, ela está com um zumbido mais constante. É o que a gente chama de abelhinha, popularmente. Está uma regulagem basicamente perfeita para o que eu utilizo. Porém, eu vou encostar o dedo de leve e vocês vão reparar que o barulho vai diminuindo. Isso ocorre porque a pressão da pele ela segura um pouco o movimento da mola. E isso durante a tatuagem ela pode acabar interferindo na qualidade da pigmentação. Você começa a tatuagem de um jeito, vai passando o tempo, a mola dando esquentada, fica um pouco mais flexível e já não age da mesma forma. Então a sombra que você começou está toda homogênea, lá pro final já não vai estar da mesma forma, vai estar machucando menos, você vai ter que passar mais, ou então machucando demais, porque você aumentou a voltagem, vários fatores que alteram, a funcionalidade. Já uma máquina rotativa, essa aqui mesmo é um Stigma. É uma máquina que eu gosto bastante, porém ela tem um curso muito longo. Eu não gosto muito de um curso longo. Eu vou ligar ela aqui para vocês com os mesmos 6 volts, que é um pouco a mais até do que deveria. É interessante utilizar com 5, 5,5, não passar disso. O 6 ainda vai, eu diria que o 6 ainda vai. Porém, já é um pouco agressivo porque eu gosto de utilizar. Eu gosto de utilizar uma voltagem menor mesmo, porque eu trabalho muito com traços finos. Então se você usar uma voltagem muito alta, ela acaba machucando demais a pele. É uma máquina boa. Eu vou encostar o dedo aqui para vocês devagar, da mesma proporção que eu utilizei na outra. Você vai ver que ela não para. O barulho deu uma leve diminuída, por quê? Porque o contato da superfície com ela realmente deu uma aliviada. Isso aconteceria se você colocasse a agulha aqui, se eu montasse a máquina, já ia dar uma reduzida no barulho. Agora eu vou tentar exercer uma pressão maior, vou até usar o dedão aqui, para vocês verem que não dá para parar a máquina. Eu estou exercendo muita força. Se fosse uma agulha aqui, eu tinha rasgado minha pele, velho. Tinha machucado muito. E ela não parou. É diferente da máquina de bobina. A máquina de bobina, se tivesse exercido essa pressão aqui, ela não estava nem funcionando.
Então a máquina rotativa ela é excelente nesse sentido. Porém ela tem uma grande desvantagem, assim como a máquina de bobina, que é o seguinte: elas dependem única e exclusivamente da forma como você vai encaixar a agulha e a biqueira. Ela sempre vai ficar retinha dessa forma. Se você vai usar uma agulha de traço, tranquilo, você pode usar de qualquer ângulo. Porém, uma agulha de sombra, ela tem esse formato lateral, né, digamos assim, ela vai acompanhar o formato lateral junto com a máquina. Então, para onde você virar ela, ele vai junto. Você não consegue, por exemplo, botar uma agulha assim, porque a haste não deixa. E o que acontece? Você precisa fazer uma sombra. Tá fazendo a sombra aqui bacana, movimento de pêndulo, aí vai fazer um pouco mais pro lado, você tem que movimentar e vai girando de forma que você fica desconfortável o seu corpo. A forma como você segura a máquina fica ruim. Você poderia, por exemplo, segurar a máquina assim, porém o peso aqui vai atrapalhar. Você vai acabar se sentindo desconfortável. Quanto mais, imagine aí, uma máquina de bobina quanto essa, que um peso altíssimo. Para você fazer a sombra, você vai ficar completamente perdido. Não é vantagem. E aí é que entra, no caso, a PEN. A PEN ela vai te dar uma vantagem muito grande com relação a isso. A máquina de bobina, a máquina de rotativa, ela utiliza somente o motor que gira, né? Por isso o nome rotativo. E que entra em contato com os rolamentos. Esses rolamentos podem fazer o contato direto, girando também, como podem ter esse intermediário aqui que movimenta apenas para frente e para trás. Esse recurso é bastante interessante, pois acaba evitando que a agulha balance, né? Se você for utilizar, por exemplo, uma máquina com o sistema direto, que o rolamento ele gira também, a agulha ela vai fazer sempre esse movimento de corpo. Ela entra, sai, entra, sai. Então o que acontece? A ponta dela balança para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E isso acaba deixando o traço um pouco mais grosso. Esse sistema em que tem esse intermediário que deixa somente reto, a agulha vai sempre retinha, ela não balança para os lados, então é perfeito para isso. Porém, corre o risco de machucar a pele. Vamos supor que você está fazendo um traço fino na perna, né, na região ali da panturrilha, indo para a lateral e canela. Na panturrilha, bem fofinho, você consegue fazer beleza. Aí vai mudando para a lateral, já fica um pouco mais rígido, ainda está tranquilo. Mas quando chega na canela, que a pele é dura, a carne é dura, tem pouca camada adiposa, quando você encosta, ela dá aquela estourada no traço. Por quê? Porque sua mão já está no mesmo peso ali da parte mais fofinha. Então é interessante que você tenha um controle de mão maior para poder executar trabalhos nessas regiões. Eu diria que é o único problema tanto dela quanto da PEN. Seria justamente isso, que o motor ele não perde força. Então é uma vantagem, porém traz essa pequena desvantagem de você ter um cuidado maior com a agulha de traço na hora de fazer a pigmentação. As agulhas de sombra nem tanto, mas pode ocorrer, por exemplo, durante a pigmentação você está fazendo pigmentação mais sólida e na parte da canela ali acabar machucando mais, beleza? Com certeza a grande vantagem dessa máquina é o formato dela. Ela tem um formato de caneta. Vocês podem perceber que ela é praticamente uma biqueira. Se você colocar ela aqui do lado, é uma máquina montada, é a biqueira da máquina. O formato dela é extremamente confortável, mais robusto, já na proporção que a mão não vai machucar tanto, não vai ficar desconfortável quando você segura. O peso dela é extremamente leve, enquanto a de bronze pesa em média 500, 600 gramas, eu não sei com exatidão. Essa daqui pesa apenas 170. É muito pouco mesmo. A grande vantagem também seria o cartucho, que te traz versatilidade. Você pode colocar um cartucho de traço, vai mudar, você não precisa estar com outra máquina pronta, simplesmente desencaixa, bota ali, chega com a de sombra, encaixou, está perfeito, já dá para agilizar. A única coisa que você vai regular é, no caso, o quanto a agulha fica de fora. Se você gira para um lado ela fecha, para o outro ela abre, o que dá um distanciamento das agulhas. E sem contar também a questão, né, da posição da mão. Está fazendo a sombra aqui, assim como eu dei o exemplo na outra. Movimento de pêndulo, bacana. Você precisa fazer um movimento lateral, você não precisa girar o corpo para a máquina ir junto. Basta você girar a máquina. Você pode utilizar a outra mão, o que eu não aconselho, como pode simplesmente girar ela com a mão só. Por que eu não aconselho usar a outra mão? Porque você vai estar contaminando. Essa mão é geralmente a que você segura o papel toalha, que vai ser higienizando ali o local, né? Vai estar limpando o local. Então se você pega com a mão contaminada de sangue no papelzinho, né, porque você vai ter que fechar, você vai contaminar aquela área. O interessante é deixar o mais limpo possível, entendeu? Quanto menos você tiver contato com qualquer superfície suja, melhor. Porque por mais que você está de luva, está com clip-cord, uma hora ou outra pode encostar em alguma parte do seu corpo, né? Então é interessante que você tenha o máximo de cuidado possível durante
a movimentação. Sem contar que essa parte ela vai acabar encostando em outra superfície. Você vai colocar a máquina no canto, ela vai pegar em cima de uma superfície. A superfície vai estar suja e as bactérias que estão aqui, que você for pegar, você pode transferir para a pele, o que já dá um problema muito grande. Pode dar infecções, a tatuagem pode inflamar, cicatrizar mal. Então é bom ter muito cuidado. E é basicamente isso. As máquinas não tem grande diferença. Todas vão funcionar muito bem. O que vai depender vai ser a forma que você se adapta a elas. Essa máquina, por exemplo, rotativa PEN, ela tem uma batida bem curta, como eu gosto de utilizar. A daqui já tem uma longa, então não me adaptei muito bem com ela. Eu guardo ela até hoje porque eu gostar bastante dela para fazer nastelado, o que já é um efeito bem bacana com esse tipo de máquina, com uma batida mais longa. Então assim, eu me adaptei a tatuar dessa forma, mas você pode sentir uma forma diferente. Pode simplesmente gostar mais de uma batida mais longa, fazer a tatuagem mais devagar. No meu caso, eu gosto de agir mais rápido e a batida mais curta me dá essa funcionalidade. Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição para ajudar vocês. Vocês podem me chamar aí no Telegram, vocês podem me chamar aqui pelo YouTube também, beleza? Eu estou aqui para ajudar. É basicamente isso, galera. Eu vejo vocês na próxima aula. Valeu!